É engraçado como todo fascista é covarde, né? Mas na hora que chega a hora do pagamento de pagar pelos crimes, fogem como ratos. O Sr. Carlos Wizard, dono da WhatsApp, curso de inglês, do Mundo Verde, da Topper, da KFC, Taco Bell, Pizza Hut, entre outras empresas, fugiu. Ele fugiu da CPI. Ele foi notificado via WhatsApp, ele leu as mensagens, foi notificado via telefone, via carta, via tudo que você imaginar, ele foi notificado que quinta-feira é o depoimento dele na CPI. Só que ele fugiu para os Estados Unidos e ninguém sabe dele. Mais do que isso, ele tentou comprar a desconvocação para a CPI, sabia disso? Imagina o nível de medo do criminoso que tenta comprar a desconvocação na CPI. Ele não quer sentar lá no banquinho da CPI. Mais do que isso, ele tentou falar com pessoas aliadas dele para contactarem a cúpula da CPI para tentar que adiantem para ele as perguntas que serão feitas caso ele vá. Olha, a coisa tá feia. Eu vou te falar uma coisa, só foge quem tá temendo, quem deve alguma coisa, como o Alan dos Santos fugiu, como o Arthur Weintraub, o Abraham Weintraub fugiram. Agora o Sr. Carlos Wizard está foragido da CPI e, já falaram, terça ou quarta-feira vão aprovar a condução coercitiva dele. Esteja onde ele estiver. Se não estiver no Brasil, o presidente da CPI já avisou. Assim que ele chegar no aeroporto no Brasil, qualquer um que seja, a Polícia Federal estará esperando para ele. Ele será conduzido coercitivamente para depor na CPI. A casa vai cair, senhor Carlos Wizard. Vou falar disso aqui tudo porque a CPI descobriu mais coisas sobre ele, vai ficar bem feio pra ele. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair pro Wizard, pro Bolsonaro, pra todos esses bandidos que ajudaram a matar mais de 500 mil de brasileiros já genocidas? Então inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo, olha, um segundinho, de graça. O nosso carro de som tava no sábado, rodando em... Isso aqui aí tá em Paulista, deixa eu deixar meu celular mais claro aqui, porque o vídeo tá meio escuro, que já era final da tarde. Tava na zona... Isso aqui é Zona Leste de São Paulo, bairro Itaim Paulista, denunciando os crimes do Bolsonaro. A gente também rodou em Guaianazes, a gente rodou no interior de São Paulo. Semana passada rodamos em 11 cidades. Essa semana tem no dia 19 manifestação contra o Bolsonaro. A gente vai pra cima deles, estaremos em mais de 10 cidades no dia 19. Se quiser ajudar essas ações e outras do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicando em Seja Membro, você já tá ajudando. Ou no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay e deixa as minhas outras redes. Se inscrevendo aqui no canal, se inscrevendo nas outras redes, seguindo lá, você já está ajudando a oposição ao desgoverno assassino. A gente como Bolsonaro, Wizard e velho da van e tantos outros. Agora vamos, no final do vídeo eu mostro esse trecho aí em Itaim Paulista. Agora vamos falar sobre Carlos Wizard foragido. Já falei aqui há alguns dias, o Carlos Wizard fez o quê? O que fez o Wizard? Ele, logo que aprovaram a convocação dele, ele saiu do Brasil. Aí a desculpa dele é que ele ia para os Estados Unidos se vacinar. Só que o brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos, sabia disso? Então o que fazem os milionários, os bilionários brasileiros como Carlos Wizard? Ficam 14 dias no México, em algum resort, e aí depois vão para os Estados Unidos. Tá, comum. Ok, se não fosse alguém que fez de tudo para que o povo brasileiro não tivesse vacina. Por quê? Porque o Carlos Wizard queria vender as vacinas. Ele queria que você, que o povo brasileiro inteiro, todo, ficasse sem vacina, e aí quando as pessoas estivessem muito desesperadas, ele poderia vender a vacina e lucrar bilhões. Ah, mas para isso, 500 mil de pessoas vão morrer. Para ele não interessa. Aí, o que aconteceu? Foi para os Estados Unidos. Convocado para a CPI, começou a ser notificado da convocação. Aí ele fugiu. Desapareceu. Ninguém sabe onde ele tá. Não sabem nem se ele já voltou para o Brasil, se não voltou, não sabem de nada. Aí a CPI já decidiu que vai pedir a condução coercitiva dele. Só que para isso tem que ser votado em CPI. Já está decidido. Será que se ele não aparecer, vai ter condução coercitiva? Olha só o nível. É bom, covardão vai ser humilhado em rede nacional. Aí, o que acontece? Duas coisas aconteceram nos últimos dias. Primeiro, ele contactou um lobista, o Carlos Wizard. Lobista é o quê? É alguém que tá lá em Brasília, esse cara não é político, não é empresário, não é nada. Ele faz a ponte entre políticos e empresários. Quando algum empresário quer falar com um político, quer algum favor, alguma coisa, ele vai lá e faz essa ponte. Tá, ele contratou um lobista para falar, vê se você fala com o pessoal da CPI, se tem alguma maneira de eu comprar a minha desconvocação. Olha só o nível de corrupção do bandido. Ele quer comprar a desconvocação. O tal lobista respondeu para ele que não, eu não vou nem
tentar fazer isso, você é louco, você é maluco, não vai dar certo. Nem o Bolsolão comprou os senadores da CPI, você acha que você vai comprar babaca, criminoso? Aí o que acontece? Ficou com medo. Aí o medo dele bateu completamente. Aí ele tentou, de novo, contactar os membros da CPI para tentar que eles adiantem quais perguntas vão fazer para ele, ó, sobre qual assunto vocês vão falar comigo. Por quê? Porque ele tá fazendo um media training. Media training é o mesmo que o Pazuello ficou 14 dias fazendo. Pazuello não foi depor na CPI, lembra que aí ele demorou 14 dias para depor e tudo mais, porque ele tava fazendo media training. O Carlos Wizard também tá fazendo media training. Media training é o seguinte, vai alguém lá, aí eles ficam 2, 3, 5, 6, 8 horas por dia, essa pessoa fazendo perguntas como se fosse o senador. Aí ele responde, a pessoa rebate. E aí ele responde, a pessoa rebate. Para quê? Para que ele esteja treinado tudo que ele pode falar, tudo que ele não pode falar. Geralmente esse media training, no caso de investigados, é feito na presença dos advogados, tudo mais para o advogado dizer, isso você não fala, não fale isso, que você não pode falar isso. Por quê? Porque na CPI o Carlos Wizard vai ter um problema que o Pazuello não teve. Sabe qual? O Pazuello não podia ser preso. Então o Pazuello podia mentir e não podia ser preso. Mas o Wizard pode. O Wizard pode ser preso. Se ele começar a ligar o besterol, como fez o Weingarten, por exemplo, ele pode ser preso. E eu torço, é a pessoa que eu mais torço para ser presa na CPI. E eu falei isso desde o começo. Quando começou a CPI, eu falei, tem que convocar o Carlos Wizard e ele tem que ser preso. Eu quero ver esse cara preso e as marcas que ele tem expostas no Brasil inteiro. O Mundo Verde ficou com medo de boicote. O Mundo Verde emitiu uma nota dizendo que o Carlos Wizard não faz parte da direção da empresa. Ele é apenas acionista. Quer dizer, quando você compra no Mundo Verde, o Carlos Wizard ganha sem fazer porcaria nenhuma. Ele ganha. Se ninguém mais comprar no Mundo Verde, ele perde. Se todo mundo comprar, ele ganha, porque ele é acionista. O acionista ganha justamente quando a empresa dá lucro. Quer dizer, o Mundo Verde confessou que ele ganha lucro quando você compra lá. Então, se você quiser comprar uma coisa natural, já sabem qual empresa não comprar. É o Mundo Verde. Assim como você quer comer fast food, não vai no KFC, não vai no Taco Bell, não vai na Pizza Hut, não vai em um monte de empresas. Porque essas empresas no Brasil são representadas pelo Carlos Wizard. Essas aí que eu falei. Topper também, tem outras empresas que ele representa, a Topper é brasileira, mas tem outras empresas dele no Brasil. Tá, o que aconteceu? A CPI descobriu, com documentos sigilosos, que o Carlos Wizard pode ser, aí não sabemos, a CPI sabe melhor e isso não pode vazar, são documentos sigilosos. Ele pode ser um dos financiadores das fake news na pandemia. Ele pode ser um dos financiadores, e aí a CPI quer perguntar sobre isso pra ele. É por isso que ele tá com medo. Ele não tá com medo só porque, ele era um dos chefes do gabinete paralelo e tudo mais. Claro, eles estão todos tremendo de medo disso. Só que o Carlos Wizard, ele tá mais fundo na lama. Muito, muito mais fundo na lama do que os outros. Aí, vamos ver agora os próximos passos. E aqui, Itaim Paulista, em São Paulo, zona leste de São Paulo, aqui, muito caro, portanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, na cabra é pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, na cabra é pra você. Assista os vídeos do canal Portão Brasil no YouTube. Diz que acabou com a corrupção enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal, não quer ser investigado. Quem não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu. Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro, portanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, na cabra é pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, na cabra é pra você. Aqui, um dos trechos do vídeo.
É difícil às vezes pro pessoal do carro de som gravar, que o rapaz se dá pra ver que ele dirige e ele fica na câmera. Às vezes treme por causa disso. Mas ó, são guerreiros, estão lá aí, vamos falar, na linha de frente contra o Bolsonaro. Estamos aí. Quem quiser, embaixo do vídeo, seja membro. No primeiro comentário tem o Pix, tem o PicPay, tem as minhas outras redes. Inscreva-se aqui no canal por 16 minutos. Deu tempo, vai, clica aí em inscrever, senão eu vou ficar bravo. Falou!